tutora de língua portuguesa e literatura, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito polêmico, que é o assunto de variação linguística, né? A gente sempre tem essa dúvida, e é bem pertinente, né? Que é até onde é erro de português e onde que é variação linguística. E a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair no que a gente chama de preconceito linguístico. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso à frente, mas vamos lá. O que é a variação linguística, né? O que caracteriza uma coisa como variação linguística? A palavra variação remete a mudança, né? Então, a variação linguística é justamente a mudança da língua com relação a lugar, a tempo, a classe social, a gênero. Então, a variação é justamente a capacidade da língua de se adaptar a todas as situações, pessoas, né? Então, a gente vai muito ver a variação linguística no Enem. Mas a variação linguística não é só para o Enem, né? É para a vida, porque você usa variação linguística no seu dia a dia e você nem percebe isso. O nosso primeiro tópico é sobre a variação geográfica, que a gente também chama de diatópica. Geográfica, você deve estar lembrando aí de geografia. E é isso mesmo. A variação geográfica é uma variação que, de lugar para lugar, ocorre, né? Qual é o mais fácil aí da gente pensar em variação geográfica? Na aula 0, eu tinha comentado com vocês sobre alguns países que também falam português, além do Brasil, né? E a gente falou sobre Portugal, sobre Angola, sobre Moçambique, entre outros. E eu acho que a mais clara ocorre entre o Portugal e o Brasil. E aí, Portugal tem algumas palavras, né? Os portugueses, eles falam algumas coisas que pra gente pode parecer um pouco mais esquisitinho, mas é porque a gente tem uma língua diferente, né? A gente olha com o nosso olhar e não com o olhar deles. Bom, né? Tem várias palavras, como por exemplo gajo, né? Que é menino, garoto. Também procurando um biscate, que é procurando um emprego temporário. Tem telemóvel, que é celular. Tem autocarro, que é ônibus. Tem paragem, que é ponto de ônibus. Tem constipação, que na verdade é resfriado. E eles também têm uma que é muito falada aqui no Brasil, mas não no Sudeste, é falado no Sul, que é cacetinho, né? Chama pão de cacetinho. É uma herança aí dos portugueses. Isso também ocorre muito, né? Nos textos do trovadorismo, porque o trovadorismo é uma variação geográfica, né? Porque os textos do trovadorismo eram escritos por portugueses, mas também é uma variação no tempo. Eu vou parar um pouquinho, não vou falar, para poder terminar de falar do trovadorismo na próxima. Mas vocês entenderam, né? A variação geográfica é uma variação que ocorre de lugar para lugar, com falantes da mesma língua. Então, em Portugal, eles falam coisas diferentes da gente. Mas a variação geográfica só acontece fora do país? Não, acontece também dentro do país. Como eu falei, né? Cacetinho é falado pelos sulistas. Só que aqui a gente chama de pão, né? A gente pode chamar de pão de sal, pode chamar de pão francês, aí depende de onde você tá, né? Mandioca, macaxeira, maniva, aipim, castelinha, pão de pobre, mandioca brava. Enfim, todos esses nomes são para uma coisa só, né? E são falados de diversas maneiras em diversas regiões do Brasil. Isso é chamado de regionalismo, ok? Então, quando você tem expressões que variam de uma região para outra região, isso é o regionalismo e também é uma variação linguística, é uma espécie de variação linguística que ocorre, né? A diferenciação da língua nas regiões de um mesmo país. E aqui no Rio a gente tem, assim, uma série de expressões cariocas. É o X9, né, que é o fofoqueiro. É a gente falar conto ao invés de falar real, aqui 100 conto, 200 conto, 300 conto. A gente falar 0800 ao invés de falar grátis. Falar bolado quando tá chateado. Caô quando dá tudo errado ou quando a pessoa não tá falando nada com nada. Sem contar o gringo, né, porque pra gringo é mais caro. Mas a expressão que eu ainda não entendo é o ainda. Porque, assim, pra mim, ainda é advérbio, né? E aí,
quando eu me deparei com essa expressão, eu fui até pesquisar na internet, vou colocar pra vocês aqui. Eu fui pesquisar na internet. Quando eu me deparei com essa expressão, eu fiquei assim, gente, mas o que estão querendo falar com isso? Então, mesmo sendo do Rio, né, eu às vezes vejo umas expressões que são assim, ouro. Então, se você entende esse ainda, porque até agora eu não entendi, eu ainda não entendi o que significa esse ainda, você me explica. E aí tem, né, os nordestinos, os sulistas, né, os paulistas. E aí cada um fala de um jeito, gente, tá tudo bem, tá? Variação geográfica, vocês estão entendendo comigo agora? Tá, e qual é a próxima? Vamos para a próxima, para poder a gente adentrar, né, o mundo da variação linguística. A próxima é variação histórica, ou a gente também chama de diacrônica. Por que a gente chama de diacrônica? Cronos, diacrônica. Cronos, né, é o deus do tempo, né? Se a gente for olhar a mitologia grega, a mitologia romana, deus do tempo. Então, quando a gente fala de variação histórica, a gente fala da língua no tempo. Então, voltando à situação do trovadorismo, né? O trovadorismo aconteceu já há muito tempo e aconteceu com os portugueses. Então, os portugueses escreviam aqueles textos do trovadorismo, inspirados em cavaleiros, em damas, na corte. Então era uma coisa completamente diferente da que a gente tem hoje, né? E por isso a língua também é diferente. Se vocês forem olhar textos do trovadorismo, eu devo colocar algum aqui, mas se vocês forem olhar textos do trovadorismo, vocês vão ver que tem muita palavra diferente. Palavras que a gente hoje não consegue entender muito bem. Aí eu sempre me solidarizo com todo mundo que fala assim, mas Helena, não tô entendendo, eu não sei o que isso significa, o que ele tá falando aqui? Então, isso daí é a variação linguística, porque com o tempo houve essa mudança e aí hoje a gente já não entende muito mais. Tá, e aí vem a pergunta derradeira. Quando for aparecer no Enem, vai ser o quê? Variação geográfica ou variação histórica? Os dois. Então, preste atenção, quando você tem no trovadorismo, né, o trovadorismo, olhando da perspectiva de hoje, olhando da perspectiva, né, como brasileiros do século XXI, a gente vai olhar os poemas do trovadorismo, né, na época feudal, e a gente vai falar assim, bem, esses poemas, eles foram escritos por portugueses, variação geográfica, né, e foram escritos já há muito tempo, então, variação histórica. Então vai ter as duas variações. Inclusive tem uma questão social também envolvida, né? Porque era feito nos palácios, então não era feito por gente pobre. Então a variação linguística ela envolve vários fatores. Quando você escreve munido da sua história, né? Enquanto pessoa, enquanto indivíduo e inserido dentro de grupos sociais. E aí tem palavras, por exemplo, farmácia hoje que é escrito com F, né, era escrito com PH. E não vamos muito longe, não. Vamos pensar mais próximo, né? A nossa nova reforma ortográfica, que não é mais nova, porque já tem um tempo, né, já tem muitas diferenças. Então, anulou o sinal gráfico trema, né? E aí, sagui não tem trema, linguiça não tem trema, que antes tinha. Ideia não tem acento. E aí muita gente ainda fica colocando acento em ideia, né? Achando que tem acento. Então, essas variações são variações históricas. Foram variações que ocorreram com o tempo. E depois da reforma ortográfica, todas essas palavras passaram a ser grafadas de outro jeito. Além de palavras que existiam e deixaram de existir, né? As gírias, por exemplo, têm essa característica. As gírias, com o tempo, elas vão sumindo e vão existindo outras gírias para serem colocadas no lugar, né? Às vezes eu falo algumas coisas com a minha mãe ou com a minha avó e elas ficam assim, menino, o que você tá falando? E aí tem essa questão também, né, da gente compreender e da gente se fazer claro, né, para as pessoas que estão falando com a gente. Bem, depois de um pequeno surto que eu tive com a câmera do meu celular que não funcionava, voltamos à programação normal. A gente estava indo para a terceira variação, que é a variação social ou diastrática, que a gente chama. Essa daí causa muitos problemas, né? Porque, como o próprio nome diz, a variação diastrática é por estrato, ou seja, classe social. Ah, Helena, sua classe social influencia no que você fala? Mas é
Claro que influencia. As classes, os grupos, né, as tribos, tudo isso influencia em como a gente vai falar. O estudante, vocês enquanto estudantes, vocês falam de uma forma diferente, por exemplo, da classe que a gente chama de classe jurídica, né? Dos juízes, dos promotores. O que vocês falam é diferente do que eles falam. Assim como, por exemplo, o pessoal da classe médica, né, eles têm termos técnicos que são específicos, mas não que a gente não possa entender, é que a gente não utiliza esses termos no dia a dia. Então, essa variação social, essa variação de classe, né, ela parte desses grupos sociais, ela parte dessas diferenças de classe. É o que a gente chama também de socioleto, né? Ao invés de a gente chamar de dialeto, a gente chama de socioletos, né? E aí, esses socioletos são justamente essas variações linguísticas, essas variedades linguísticas de acordo com o grupo dos falantes. Então, um morador de rua não vai falar como um juiz, ou um médico não vai falar como um juiz. A gente sempre vai ter esses termos técnicos que são diferentes, mas o importante é que a gente saiba se comunicar com todas as pessoas de todos os tipos de classes. E é aí que entra a nossa quarta, né? O nosso quarto tipo de variação linguística. Qual é o nosso quarto tipo de variação linguística? É a variação que a gente chama de situacional, estilística ou diafásica. O primeiro nome é o mais sugestivo. Variação situacional. Então pensa aí, se a variação situacional, como que vai variar e quanto que vai variar? Vai variar de acordo com a situação. Então, vamos pensar na língua agora como se fosse uma roupa, ok? Quando você vai para a praia, você usa um tipo de roupa, certo? Mas vamos supor que hoje você tem uma entrevista de emprego, né? Você vai conseguir um novo emprego, e aí você vai colocar a mesma roupa que você coloca na praia? Não, você não vai colocar. E isso é a variação situacional, isso é a variação estilística. Então, é uma variação que acontece, né, com as mudanças de espaço, com o contexto comunicacional, com a situação comunicacional. Então, o que é importante é que todo mundo se entenda. E é por isso que a gente utiliza da variação estilística, para que a gente possa se adequar aos espaços e compreender, né, os falantes e estabelecer comunicação. Algumas expressões que você usa em determinados lugares, você não vai utilizar em outros lugares. E isso é uma variação estilística, é uma variação situacional. E aí, né, entra essa discussão muito acalorada do preconceito linguístico. Todo mundo fala assim, né? Aparece no Facebook lá, alguém bota um erro assim, bem louco assim de português, e aí vem um outro embaixo assim, fala assim, seu burro, tá tudo errado, não é assim que se fala. Primeiro, né? Primeiro que eu sou totalmente contra aqui vocês ficarem falando dos outros na internet. Se não tem nada bom pra falar, não fala, né? Segundo, eu acho que para poder entender isso, pra gente entender mais como isso funciona, eu acho que assim, o ideal, né, é a gente olhar para um personagem chamado Chico Bento. O Chico Bento, ele tem a variação, que é a variação regional, né, a variação da região dele, uma variação geográfica, né, e aí, quando o Chico Bento fala, ele fala trazendo a linguagem que vem, né, do interior, trazendo a linguagem da roça, né. E aí, essa linguagem dele não impede o conhecimento dele. Tanto que a gente, se vocês acompanham as revistinhas da Turma da Mônica, vocês podem perceber que o Chico Bento foi para a faculdade, né? Faculdade de Agronomia, e está estudando. Então, o Chico Bento, ele é dotado de muito conhecimento. Ele, mesmo tendo sido um pouco preguiçosinho na infância, ele estudou, conseguiu ir à faculdade, tem conhecimento, né, tem conhecimento acadêmico e ainda assim manteve a sua identidade regional, manteve a identidade do lugar onde ele veio. E é para isso que existe, né, a nossa língua. A gente precisa expor a nossa identidade. Um dos outros casos também é quando a gente vai ao exterior, né, e aí os brasileiros ficam assim, I'm sorry for my bad English. Então, me desculpa pelo meu inglês ruim, né? Os brasileiros falam isso. Mas não é inglês ruim, né? Quando o francês vem pra cá, ele tem o sotaque, né? A gente vê o Jacan falando tom perro. Então, tem o sotaque, né? Não vai falar igual a gente, mas nem tem que falar igual a gente. Por quê?
porque isso faz parte da identidade dele, faz parte de onde ele veio, de onde ele nasceu, de onde ele cresceu e conta a história dele. Então, é para isso que serve a língua. A língua conta a nossa história, conta a nossa história enquanto indivíduos, enquanto grupo social. Então, deixa o seu amigo nordestino falar do jeito dele, deixa ele falar bicho-maninha, deixa o seu amigo do sul falar cacetinho, deixa. Ali existe um estudo linguístico, existe uma variação linguística. Então você fala assim, que ele tá errado, porque não tem que falar assim, porque a língua portuguesa tem que ser respeitada. Gente, vamos com calma, né? Então a gente precisa analisar as situações, ver qual é a variação linguística que está sendo colocada, ver o que está sendo feito para a gente avaliar, né? Ali está sendo exigida uma formalidade, ali está sendo exigida uma informalidade. A gente precisa sempre avaliar, né, a condição dos falantes, onde os falantes estão, a situação em que eles estão, né? Se você está falando com uma pessoa também que é do mesmo extrato social, que é também da mesma região, então a gente tem que analisar todo um conjunto de informações para que a gente possa ali entender qual é a variação linguística que está sendo utilizada, ok? Falem o biscoito de vocês e sejam felizes.